No episódio de hoje, vocês vão conhecer a Sabrina Carmo, psicóloga que formatou a metodologia do Instituto Recomeçar. É uma entrevista muito interessante porque ela explica como que ela foi juntando ali as peças, os saberes de cada um para chegar no formato que até hoje é aplicado e tem dado muito certo nesse processo de ressocialização das pessoas que são atendidas pelo Instituto. Eu acho que por ser meu primeiro emprego, assim, era uma coisa que eu desejava muito, eu via ali como um projeto de vida mesmo. Eu não via de verdade como um trabalho, assim, eu via como falei, meu, aqui vai sair alguma coisa. Porque o Gerando Falcão estava num momento de expansão muito grande, né? Então eu cheguei ali e vi o Edu, pesquisei sobre a vida dele, sobre o Léo, eu falei, o que está acontecendo? Tanto que eu lembro que quando eu passei, quem foi o que disse que eu passei foi o Edu, né? Eu fiz um processo com o Léo, ele falou para eu aguardar um pouquinho, e aí depois eu voltei com uma reunião com o Edu, e eu fiz o processo, e aí eles mesmos falaram assim, você acabou de passar, e eu lembro que o Edu falou assim, você tá entrando agora num foguete. Se você acompanhar e entrar, você vai subir junto. E eu realmente acreditei naquilo, eu acho que muito por ter visto o Léo, né? Para eu fazer a entrevista com o Léo, eu pesquisei a vida dele, fui em rede social, eu entendi tudo. Eu falei, esse cara, ele não vai dar a cara dele assim, a tapa por nada, né? Então eu realmente acreditei e eu sempre tive interesse por pesquisa, por dados. Então eu falei, se eu conseguir estruturar isso aqui bonitinho, isso aqui vai dar muito certo, no sentido de política pública mesmo. Então eu sempre tive essa convicção de que a gente precisava fazer um trabalho bem feito e organizado, que ia dar alguma coisa muito certa. O primeiro egresso que eu tive contato foi o Léo, o segundo foi o Seusmar, que eu tava fazendo o processo seletivo, o Seusmar abriu a porta, entrou, e o Léo apresentou, e eu falei, nossa, conheci a figura. E depois eu encontrei os mediadores, né, que hoje são mentores, mas eram pessoas que já trabalhavam via Recomeçar e eram voluntários, então eles faziam acompanhamento, então eu fui entendendo a dinâmica, não tive medo, não tive choque, eu tava curiosa, eu tava, com o diploma quentinho, com muita vontade de ir pra prática, então eu tava empolgada, mas com o tempo eu fui entendendo a complexidade que era o trabalho, né? Então eu fui com o tempo adaptando e eu tinha essa liberdade, eu acho que esse era o grande diferencial também, porque a gente, tanto eu quanto a Karina, a gente tinha a liberdade de ter um diálogo com o Léo, né? Com os meninos e de criar e de testar coisas novas. Então, com o tempo eu fui me habituando, assim. Então, eu não consigo explicar a diferença de lidar com o egresso. Não, pra mim foi ok, vou trabalhar com o público. No sentido de, eu sempre deixei muito claro de olha, eu não tô aqui pra julgar a sua vida, mas eu preciso entender o que aconteceu com você. Então eu preciso que você me fale o que aconteceu, como você tá agora, como você se organiza. E eu via muitas coisas que, eu conseguia entender, olha, isso passou, né? Pra esse cara ter vindo pra Poá, pegou trem, pegou metrô, pegou aquele ônibus que dá uma volta gigantesca para chegar aqui, ele realmente quer um emprego. Como eu fui introduzida por meio do egresso, a partir dos próprios egressos mesmo, então com o Léo, com os mediadores, eu fui entendendo como funcionava, né? Então, eu me apresentou falando, esse aqui era sequestrador, esse aqui roubava banco, e eu tava lá, eu falei, beleza. Então, eu sentia muito mais essa, e agora, o que a gente vai fazer? Eu olhava muito mais pro futuro do que pro passado, sabe? Então, eu não cheguei e falei, olha, tem que ser assim, assim, assado. Tinha um formato pré-estabelecido, faz um atendimento com a assistente social, com a psicóloga e um encaminhamento pro mercado de trabalho. Então, eu fui pra prática, e conforme eu via as necessidades do público, eu ia propondo mudanças, né? Então, eu tinha que entender o que era o público, o que eles precisavam e o que eu podia fazer para poder melhorar, sabe? Então, foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos. Então, esse mês, então, um exemplo básico, a gente tinha uma metodologia, a gente tinha como equipe técnica, né? Eu, quanto psicóloga e assistente social. E aí a gente fazia um atendimento, primeiro com a assistente social, aí o egresso ia para casa, voltava no dia seguinte e falava comigo. O que acontecia? A maioria não voltava para o dia seguinte. Por quê? Eu parei para pensar, falei, o cara tem vulnerabilidade social. Eu tô fazendo ele ir e voltar, gastar o dobro. Falei, não, vamos trocar isso. Vamos juntar. Aí a assistente social consegue estar no meu atendimento e ter uma visão melhor, assim como eu. Então, eram pequenos ajustes que a gente ia ajustando através do que ia acontecendo. Eu percebi que o Recomeçar
estava grande, estava impactando. No segundo ano de atuação, em 2019, quando a gente foi fazer a parceria com o SIC, e aí a gente foi agendando. Quando eu cheguei no SIC e olhei, mais de 40 pessoas, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Essas pessoas estão aqui por quê? E ali eu percebi que, olha, a gente está tendo a atenção do público. Porque quando a gente chegou, no início o Recomeçar foi criado do Leonardo para os amigos dele, não era aberto ao público. Então no início era muito difícil de vir ingresso. A gente mandava carta, né? A gente tinha um dia de atendimento que vinha uma pessoa, não vinha mulheres, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente está, primeiro, num órgão público, né, que é o SIC, e que tem mais de 40 pessoas aguardando a gente chegar, foi, ó, alguma coisa aconteceu, né? Então ali eu comecei a perceber que o negócio estava acontecendo. Tinha já naquela época emprego suficiente para essa quantidade de pessoas que procuravam recomeçar? Não, emprego suficiente não. É uma das coisas desde o início, desde o dia 1 que eu já consegui entender nem todo mundo que vai passar vai conseguir empregabilidade, porque não existe nenhum lugar que eu dê garantia. Se eu for agora num pátio agora, não vai, todo mundo que faz um cadastro lá consegue emprego, não tem. Então o que a gente deixava muito claro desde o início, que não é uma agência de emprego. A gente pode converter sim em empregabilidade, mas vai procurando por fora, vai fazendo currículo, vai empreendendo. Então desde o início a gente já pensava em formas e que hoje a gente vê como empregabilidade indireta. O que é isso? Quando a gente dá orientação para os egressos e para as egressas e que eles não conseguem emprego, gerar renda diretamente indicação do Recomeçar, mas conseguiu graças ao Recomeçar, com o que eles aprenderam. E a gente sabe disso porque eles voltam para falar, né? Então isso a gente vê como impacto, porque o que mais importa para a gente não é necessariamente se a gente vai indicar essa pessoa ou não para gerar renda, é que ela não volte para o crime. Então se ela vai empreender, se ela conseguir um emprego, ver Recomeçar ou por fora, isso é que é o mais importante. Para mim, toda vez que eu vou nas operações e eu vejo alguém aplicando desenvolvimento, eu falo, não fui eu que criei isso, sabe? E ver uma egressa aplicando isso e saber que ela é uma atendida e que a gente criou essa estrutura e que ela veio porque um outro egresso trouxe, sabe? Esse efeito dominó que o Recomeçar causa, né? Da gente não ter proporção do nosso impacto, né? Um dia desse eu fui num evento da USP, né? Para falar sobre o trabalho do Recomeçar e tudo. E na cidade universitária ali eu identifiquei a filha de um egresso, né? Eu falei, essa menina nem tem noção quem eu sou. Mas eu sei quem ela é por rede social. Eu lembro de quanto o pai dela precisava de uma oportunidade. Eu recrutei ele, liguei para ele e falei, tem uma vaga de oportunidade de trabalho, você quer? Ele falou, eu quero. E aí eu olhar para ela e falar, talvez a gente tenha um pouquinho, né? Impactou um pouquinho a vida dessa menina. Porque a partir do momento que o pai dela não tá no crime, ela pode estar em lugares como uma USP da vida, sabe? Então, eu acho que o mais que me impacta no sentido do Recomeçar é não ter a noção de quantas vidas e de que forma a gente impacta a vida das pessoas. Chegar a 10 mil cadastrados é uma marca muito importante. Para o que a gente sonha e almeja, é só o início, né? Porque a gente quer um impacto nacional. A gente sempre sonhou no Recomeçar com uma política pública. No sentido de, olha, esse público precisa de orientação, precisa ser assistido. Mas é uma vitória gigantesca se você parar para pensar que a gente mandava carta para as pessoas virem, que a gente passou... Eu lembro até hoje que a primeira mulher que veio passou uns 4 meses para poder chegar. Então, assim, porque as mulheres, elas têm esse perfil mais desconfiado, assim, tipo, olha, só você eu tenho certeza. Então, demorou muito, veio muito homem. Conforme uma mulher veio, que indicou para outra, que indicou para outra. Então, quando a gente consegue ver que chegou a 10 mil, é um marco muito importante, ainda mais num curto período de tempo, né? Gostaram da entrevista da Sabrina? No próximo episódio, vamos conhecer Solange Sanesi, cofundadora e diretora executiva do Instituto Ação pela Paz.
dia muito importante e histórico para o Gerando Falcões. É o dia que o Instituto Ação pela Paz decide se tornar o primeiro patrocinador oficial da história do programa Recomeçar. A hora da vitória, a hora de recomeçar. O amparo moral para o ex-presidiário tem a sua dignidade social. A gente tem que acreditar nas pessoas. Juntos nós somos mais fortes.